Milionário encontra menina sem teto idêntica à sua filha falecida e revela um segredo de destino. Numa manhã cinzenta, o olhar de Carlos, o bilionário recluso da cidade, se perdeu nas sombras da mansão que se tornara sua prisão. A dor de perder a filha, Carolina, em um acidente trágico, havia transformado seu mundo em um vazio sem fim. A vida que levava antes, repleta de festas glamorosas, agora parecia um eco distante. Ele apenas vagava pelas ruas, como um fantasma entre os vivos, buscando algo que não sabia o que era. Um dia, enquanto perambulava por um canto esquecido da cidade, seus passos o levaram a uma praça mal iluminada. Ali, envolta por trapos, estava uma jovem, descalça e suja. Mas, de alguma forma, sua beleza brilhava através da miséria. Quando o olhar de Carlos encontrou dela, um frio percorreu sua espinha. Era como olhar para um reflexo do passado. A semelhança era assombrosa. O mesmo cabelo encaracolado, os olhos azuis que brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ele não podia acreditar. Caminhou um pouco mais, hesitante. O coração pulsava rápido, a boca seca. Ele se aproximou, incapaz de desviar o olhar. A jovem, notando sua presença, ergueu a cabeça e um semblante de confusão se formou em seu rosto. "Posso te ajudar em alguma coisa?" ela perguntou, sua voz rouca trazendo Carlos de volta à realidade. "Meu nome é Carlos", ele respondeu, tentando conter a emoção. "E você é?" "Me chamo Lia. É só isso que eu sou, Lia." A franqueza dela o surpreendeu. Não havia medo, apenas curiosidade. O congelamento do tempo em que estávamos dois deixou no ar um espaço raro, cheio de possibilidades, mas carregado de dor. Conversas começaram a fluir, e Carlos ficou impressionado com a inteligência e sensibilidade de Lia. Ela contava histórias de sua vida nas ruas, de sonhos perdidos e esperanças que ainda resistiam. Mas o que mais o tocava eram os sorrisos dela, que pareciam trazer um vislumbre de Carolina de volta, mesmo que por um instante. Quando a noite chegou e as estrelas começaram a brilhar, algo ainda mais misterioso começou a se desvelar. Carlos contou sobre Carolina, seu sorriso contagiante, o brilho nos olhos, e ao fazer isso percebeu que Lia o ouvia com atenção, cada palavra ecoando uma familiaridade. Um nó se formou na garganta dele. No calor da conversa, ele revelou que a filha havia descoberto, pouco antes de partir, um antigo diário da família, cheio de segredos. Havia uma passagem que falava de uma perda trágica que ligava os dois, mas ele nunca havia conseguido decifrar bem o que era. Lia parou de falar por um momento, o semblante pensativo. Às vezes, as pessoas que amamos voltam a se manifestar de maneiras estranhas. Ela murmura, seus olhos brilhando com uma profundidade que quase faz Carlos tremer. Como se o passado estivesse tentando se conectar mais uma vez. O peso da dúvida se instalou entre eles. Poderia ser apenas uma coincidência? Ou havia algo mais profundo nessa conexão? Enquanto a tensão aumentava, eles se tornaram conscientes de que o tempo deles estava se esgotando. Carlos não sabia o que fazer. Ele tinha uma verdade guardada, mas será que essa verdade iria uni-los ou separá-los para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Carlos e Lia se olhavam nos olhos, o mundo ao redor parecia ter parado. O clima era intenso, como se uma tempestade estivesse se formando. Naquele momento, tudo parecia possível.
Mas, de repente, o celular de Carlos vibrou, quebrando a conexão da conversa. Ele hesitou ao olhar a tela. Uma mensagem. Era de sua assistente. Carlos, preciso que você volte para a mansão. É urgente. Ele respirou fundo, lutando contra a vontade de ignorar aquilo. Esse momento era precioso, mais do que qualquer reunião de negócios. Mas os olhos de Lia, cheios de compreensão e algo mais, o prenderam ali. O que foi? Ela perguntou, percebendo sua atenção. Só trabalho, ele respondeu, tentando esconder a agitação. Trabalho que pode esperar? Ela desafiou, seus olhos examinando os dele, como se estivesse analisando sua alma. Foi aí que um grito cortou o ar, um barulho estrondoso, como um acidente. Carlos se virou abruptamente e viu uma cena que nunca esqueceria. Um carro desgovernado, derrapando como um predador em busca de sua presa. Ele observou, paralisado, enquanto o veículo avançava direto para Lia. Lia, cuidado! Ele gritou, e movido por um instinto de proteção, correu na direção dela. O tempo parecia desacelerar. O coração dele batia forte, um tambor ecoando na intensidade do momento. Ele alcançou Lia, puxando-a para longe. O carro passou a poucos centímetros deles, levantando poeira e entulho. Carlos caiu, e o impacto o fez sentir dor ao longo do corpo. Lia, ainda em choque, o olhou com um misto de gratidão e horror. Você se feriu? Ela perguntou, o pânico em sua voz. Não, estou bem, mentiu enquanto tentava se levantar. Mas enquanto o sol parecia brilhar novamente, uma sombra se formou sobre eles. Carlos percebeu algo estranho na expressão de Lia. Ela estava pálida, tremendo. Você não vai acreditar no que vou te contar. A voz dela falhou, as palavras quase não saíram. Seu olhar era distante, como se sua alma estivesse viajando para longe. O diário, o que sua filha encontrou, estava ligado a mim de maneira que você não pode imaginar. Carlos franziu a testa. O que você quer dizer? Eu não sou só uma menina da rua. Eu sou um pedaço da história da sua família. Quando Carolina descobriu o diário, ela não sabia que estava a desvendar algo sobre a minha vida. Nossa ligação é muito mais profunda do que apenas uma semelhança. Eu sou filha de alguém que você conhece. A revelação atingiu Carlos como uma onda violenta. O que ela estava dizendo? A mente dele girava, processando essa informação devastadora. Filha de quem? Como isso é possível? Minha mãe era uma amiga de sua família. Uma amiga que desapareceu depois de um escândalo. E Carlos, você nunca soube que eu existia. Eu sou a sua herança perdida. Tudo ao redor dele começou a girar. A ficha começou a cair e ele lembrou de fragmentos de histórias que ouvira durante a infância. Os sussurros que sua mãe deixara escapar em conversas silenciosas. Segredos que nunca foram totalmente revelados. A conexão entre eles não era só uma coincidência. Era um entrelaçamento de vidas que o destino parecia ter guardado por tanto tempo. Não pode ser. Ele sussurrou, a verdade se encaixando aos poucos enquanto o nó na garganta crescia. E o presente colidiam, e a sombra dos segredos familiares ameaçava consumi-los. Carlos, tenso e confuso, se viu à beira de um abismo emocional. As palavras de Lia reverberavam na sua mente. Quem realmente era ela? E mais importante, o que esse legado significaria para ambos? A pergunta pairava no ar, indefinida e aterrorizante. O que mais ele ainda não sabia sobre sua própria história? A urgência daquela descoberta desenhava um futuro incerto. Com o peso das revelações, a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar de forma irreversível. Carlos ainda estava atordoado, tentando processar as profundas palavras de Lia, quando um estrondo ressoou na praça. Um barulho ensurdecedor cortou o ar, e em um instante, tudo mudou. Um grupo de homens surgiu de repente, vestidos de forma agressiva. Eles estavam gritando, empurrando as pessoas ao redor e fazendo um alvoroço. Onde está ela? Um deles gritava, os olhos aflitos, a raiva preenchendo seu rosto.
Carlos e Lia trocaram olhares confusos. O que estava acontecendo? Os homens se aproximaram, e Carlos sentiu um frio na barriga. Ele levantou-se devagar, tentando proteger Lia, instintivamente entre ela e aquele grupo. Sai da frente, velho! Um dos homens gritou, e Carlos sentiu pânico subindo em seu peito. Estamos atrás da garota. Ela é a chave. O que eles queriam de Lia? Ele olhou para ela e viu que seu rosto estava pálido, os olhos grandes como pratos, e as mãos trêmulas. Algo não estava certo. Lia, e que está acontecendo? Ele questionou, a voz tensa. Carlos, não! Eles não podem! A respiração dela era irregular, e Carlos viu a luta interna que ela estava enfrentando. O grupo se aproximava rapidamente. A hostilidade dos homens era palpável, e Carlos percebeu que o tempo estava se esgotando. Ao mesmo tempo, uma das figuras se destacou. Uma mulher, não muito mais velha que Lia, que parecia se mover com uma confiança feroz. Parem! Ela gritou. Mas não foi sua voz que chocou Carlos. Foi a semelhança que tinha com Lia. Era como olhar para uma versão mais velha da jovem que ele tentava proteger. O mesmo cabelo, o mesmo olhar penetrante. Você! A mulher gritou, apontando para Lia. Você não pode escapar de seu destino. Carlos sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. Do que você está falando? O que essa menina tem a ver com vocês? Ele exigiu, mas a mulher não desviou o olhar. Ela é a última peça do quebra-cabeça, e o que ela não sabe pode mudar tudo. As palavras da mulher ecoaram através da praça, intensas e carregadas de significados ocultos. A tensão pairava no ar, e o murmúrio da multidão ao redor aumentava. Algumas pessoas estavam assistindo, mas outras começavam a afastar-se, medo evidente em seus rostos. Carlos, ainda em choque, voltou sua atenção para Lia, que estava com as mãos cobrindo o rosto, como se estivesse tentando bloquear a realidade. Lia, você sabe o que eles querem? Mas, antes que ela pudesse responder, a mulher avançou um passo, quebrando a barreira entre eles. Eles a querem porque você tem algo que pertence a eles, algo que foi escondido por muito tempo. Os olhos da mulher brilhavam de uma forma estranha, quase como se estivessem queimando com a verdade que eles guardavam. E então, no meio daquela tensão, a noite foi invadida por um clarão repentino, um flash ofuscante, seguido de uma explosão que sacudiu o chão sob seus pés. A explosão veio de algum lugar nas proximidades, e Carlos gritou para Lia se abaixar. A praça virou um caos, gritos, pessoas correndo, e a mulher desmoronou no chão. Enquanto os homens começaram a recuar, Carlos sentiu pânico cepando por sua pele. E quando ele olhou para Lia, ela estava diferente. O olhar que antes era cheio de incertezas, agora estava determinado, firme. A transformação era inegável. Algo havia mudado e ele não sabia o que esperar. Carlos, eles estão certos sobre mim. Eu sou mais do que você sabe. Ela disse, a voz agora calma, como se estivesse revelando uma verdade oculta que apenas agora vinha à tona. Do que você está falando? Ele estava confuso, perdido no desenrolar rápido dos eventos. Mas Lia apenas sorriu, um sorrisinho misterioso que deixara muitos segredos nas entrelinhas. Não estamos seguros aqui. Enquanto ele puxava em direção à saída da praça, Carlos não conseguia deixar de sentir que tudo havia mudado completamente. A conexão que pensou ter descoberto estava se transformando em algo muito maior e mais perigoso. O que mais ele não sabia sobre Lia. E, principalmente, o que mais o passado guardava para eles. A urgência do momento empurrava-os para a frente. Mas a incerteza os cercava a cada passo. Enquanto Carlos puxava Lia em direção à saída da praça, a adrenalina ainda pulsava em suas veias. Ele sentia o peso das palavras dela, o mistério da conexão entre eles. Mas agora havia algo mais aterrador no ar. Os gritos da mulher. E a confusão ao redor se tornava uma tempestade de caos. Carlos olhou rapidamente para trás, vendo a mulher caída e os homens avançando, mas Lia parecia diferente.
A determinação no olhar dela o surpreendeu. Carlos, precisamos correr, ela insistiu, puxando-o com força. Sua voz era firme. Mas algo dentro dele hesitava. Ele queria saber mais, descobrir o que Lia estava escondendo. Mas e você? O que eles queriam? A pergunta saiu antes mesmo de ele pensar. Lia hesitou, e a aparência dela mudou de novo, como se uma sombra tivesse cruzado seu rosto. Eu não sei. Algo sobre o meu passado, ela disse. O medo era visível, mas havia algo mais. Uma fragilidade que o deixou com vontade de protegê-la. Porém, eles não podiam parar. Carlos sabia disso. A praça estava em frenesi. Os homens se dispersaram, tentando cercá-los enquanto Carlos e Lia corriam em direção a uma rua lateral. Mas ao desviarem, um deles gritou: "É ela! Pegue-a!" E começaram a perseguir os dois. Então um som estrondoso cortou a noite. Um carro acelerou, parando no meio da rua. A porta se abriu bruscamente e uma figura familiar saiu. "Mãe!" Carlos quase gritou, sem acreditar no que via. Era ela. A mãe que ele não via há anos. A mulher que sempre se manteve à sombra de sua dor. "O que você está fazendo aqui?" "A situação está pior do que você imagina, Carlos." Ela olhou para Lia e seu semblante mudou instantaneamente. "Lia, você está em perigo." Carlos olhou de sua mãe para Lia confuso. "Como você a conhece?" Ouvi os homens se aproximando, mas sua mente estava em uma tempestade. Sua mãe sempre estivera distante, coberta por segredos. Agora parecia que toda a sua vida estava se desmoronando. "Eu tenho que te contar algo. Algo que você precisa saber." A voz dela tremia. Lia estava pálida, mas quando se virou para Carlos, havia uma centelha de coragem em seus olhos. "Carlos, não é só sobre mim. É sobre você também." "Sobre mim?" A confusão tomou conta dele. "O que você está dizendo?" Antes que ela pudesse responder, a mulher que havia confrontado Lia se ergueu das sombras, agora com um olhar decidido. "Basta, não precisamos mais de palavras." Ela se virou para os homens, gesticulando para que parassem. A tensão na praça era palpável. "Segurem ela, não deixem-a fugir!" O homem em frente gritou, mas a mulher o ignorou. Carlos, agora encurralado entre os dois mundos, perguntou à sua mãe: "Quem é essa mulher? O que ela quer de Lia?" "Ela é parte do nosso passado, algo que eu mantive escondido por medo, mas não mais. Lia, você é a chave. O que você guarda pode mudar tudo." A intensidade no olhar da mãe de Carlos fez o coração dele acelerar. Lia, quase em lágrimas, olhou fixamente para Carlos. Eu sou a irmã que... Você nunca soube que tinha, e sua mãe sempre soube, mas foi um segredo guardado por muito tempo." A declaração reverberou como um eco na mente de Carlos. Ele sentiu o chão sob seus pés desabar. Irmã? Aquilo não podia ser verdade. Era um golpe que desafiava toda a lógica que conhecia. A mulher que o olhava com autoridade e certeza agora parecia um eco do passado que ele nunca entendeu. "Mas isso significa que você e eu somos..." As palavras falharam na garganta dele. "Sim, e por isso eles estão atrás de você, Carlos. Eles sabem que existe algo escondido dentro de você, algo que pode destruir ou salvar o que sobrou da nossa família." Carlos olhou para Lia, e naquele momento sentiu que tudo o que acreditava estava se desfazendo. Ele não sabia em quem confiar. O que mais ela não havia lhe contado? Quem eram aqueles homens? Com tantos segredos e revelações, a urgência da situação agora era mais do que física, era emocional. E enquanto a noite ao redor deles explodia em luzes e gritos, apenas uma pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era ele? E que destino o aguardava? Ainda em choque, Carlos olhou para Lia. Irmã era demais para processar, mas a confusão precisou esperar. Havia gritos e os homens estavam mais próximos. Ele sentia a urgência do momento. "Precisamos sair daqui!" gritou a mãe de Carlos, puxando-o para mais perto do carro. Mas Lia hesitou. Sua expressão mostrava mais que medo. Era terror. "Não, eu não posso ir. Lia, não é hora para hesitações." Carlos respondeu.
sentindo o pânico crescendo. Ele se virou para sua mãe. Vamos levá-la, foi um erro. Mas Lia, já com lágrimas nos olhos, gritou. Carlos, se o for, vocês estarão em perigo. Eles não vão parar até me encontrarem. Um tiro ecoou na praça. Carlos congelou. O som cortante fez a multidão gritar e correr em todas as direções. A mulher que estava no grupo de homens se destacou, empurrando as pessoas enquanto procurava por Lia. Ela não pode fugir! Gritou sua voz, feroz e determinada. Carlos! Sua mãe chamou, puxando-o mais perto do carro. Vamos! Não! Eu não posso deixá-la! Carlos gritou, antes de tomar uma decisão. Ele olhou para Lia, sentindo o aperto no peito. Nem eu nem você vamos sair daqui sem a verdade. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Lia parou. Carlos, espera! Ela olhou para a mulher que estava com os homens. Ela está atrás de algo mais. Não é só sobre mim, é sobre você. A mulher se aproximou, seu olhar penetrante agora, mais feroz. Deixa a garota. Ela não faz parte da sua vida. Você não a conhece! Mas antes que pudesse falar mais, o céu escureceu. Uma enorme sombra descendeu, e o helicóptero apareceu repentinamente, suas luzes giratórias iluminando a praça. O vento forte arrastou pessoas para trás. É ela! Gritou um dos homens. O espírito de luta de Carlos aumentou. Lia, não temos outra escolha. Vem comigo. Ele estendeu a mão, mas foram interrompidos por outra explosão. A mulher, empurrada pelo impacto, caiu ao chão. O helicóptero sobrevoou e as luzes ofuscantes pareciam paralisar tudo. Mas foi então, enquanto a fumaça começava a se dissipar, que Carlos sentiu a verdade mais chocante de todas. Ele viu a mulher que havia caído. O rosto dela, manchado de sujeira e dor. Iluminado pela luz do helicóptero, tinha um traço familiar. Os mesmos olhos de Lia, a mesma expressão. E de repente, como uma luz que acende o dia, Carlos sussurrou. Você é minha mãe? Uma onda de choque atravessou a multidão. As pessoas pararam. A mulher olhou diretamente para ele e seus lábios se moveram lentamente. Sim, Carlos, sou eu. E não só isso, eu sou irmã da Lia. O que estava acontecendo? Uma confusão de sentimentos tomou conta de Carlos. Ele agora tinha 2 irmãs e nenhuma ideia de seu passado. Mas e o diário? O que isso significa? Ela respirou fundo e a voz dela segurou uma urgência. O que está escondido pode ser pior do que você imagina. Não somos apenas uma família perdida. Somos parte de algo muito maior e muito mais perigoso. As palavras dela pairavam no ar, pesadas. Carlos sentiu como se as bases de sua vida inteira estivessem desmoronando. O que ele achou que sabia sobre si mesmo estava prestes a ser obliterado. O que mais estava escondido? Quem eram realmente eles? No tumulto, ele se virou para Lia. Mas ela estava com os olhos arregalados, a expressão petrificada. Carlos! A voz dela falhou. Os homens agora estavam mais próximos. Eles também pareciam aterrorizados, observando a família revelada. Um deles gritou. A verdade deve ser enterrada. Não podemos deixar que eles saibam. Carlos sentiu um frio na espinha. Havia muito mais do que apenas um segredo em jogo. O que eles estavam realmente buscando? E o mais importante, qual seria o resultado de tudo isso? A noite se tornava uma tempestade de mistérios, e o tempo parecia correr contra eles. Enquanto isso, o helicóptero pairava acima, como se estivesse esperando para receber a verdade a qualquer custo. Carlos olhava para Lia, tentando processar a bomba que acabara de ser jogada sobre eles. Irmã? Era inconcebível. E a mulher caída no chão, aquela que parecia sua mãe, começou a se levantar. Mas havia algo estranho em seu olhar. Ao se erguer, um brilho nos olhos dela parecia refletir não apenas determinação, mas um desespero profundo. A situação virou em um instante. Carlos! Ela gritou, um pânico nos olhos. Não pode acreditar no que ela diz. Ele franziu a testa. Mas você mesma acabou de... Isso não é o que parece. Você precisa entender. A expressão dela mudou rapidamente de raiva para um
Súbito receio, a verdade é muito mais complicada. Os homens se aproximavam. O helicóptero ainda pairava acima e a tensão estava no auge. Carlos olhou para Lia, marcando uma distância que agora parecia insuportável entre eles. Então, o que está acontecendo? Ele exigiu, a voz quase um sussurro, repleta de medo e confusão. Carlos, nossa mãe escondeu segredos, segredos que não podem vir à tona. Não para ninguém, e especialmente não para você. A mulher, sua mãe, disse com um tom que misturava desespero e autoridade. Eles não são apenas homens comuns. Eles têm interesses na nossa família que podem custar suas vidas. Nesse momento, um dos homens gritou para sua mãe. Você vai se arrepender de ter trazido isso. À tona! A mulher levantou a mão, tentando fazer com que todos parassem, mas Carlos percebeu que ela já estava perdendo o controle. A multidão ao redor começava a murmurar, e ele percebeu que eles não eram apenas espectadores. Alguns, com olhares de horror, reconheciam a gravidade da cena. Lia, por que você nunca me disse? Carlos questionou, se virando para ela. Mas Lia estava com os olhos fixos na mulher que se dizia sua mãe. Tudo é mais complicado do que você sabe. Carlos, não apenas escondemos a verdade sobre nossa família, mas há algo sobre você que nem eu sabia. A voz de Lia soava quase como um lamento. Como assim? O coração de Carlos pulsava rápido. O que você quer dizer com que há algo sobre mim? Então um dos homens, de aparência mais austera, avançou, encarando-o com intensidade. É você. Você é a chave para tudo isso. E se não parar com essa luta, não hesitaremos em eliminar o que precisamos. Eliminar? Carlos sentiu um choque percorrendo seu corpo. O que você quer dizer com isso? Quem vocês são? O que vocês querem? A mulher, respirando com dificuldade, olhou para Carlos. Você é mais do que pensa. O diário que Carolina encontrou não fala apenas de segredos passados, mas de um poder. Um poder que foi enterrado porque sua mãe, a mãe de Lia, fez um pacto que alterou o curso de nossa família. Carlos caminhou para trás, tentando absorver o que ouvia. Pacto? As palavras soaram quase ridículas, mas o temor enraizado nele se revelava gradativamente. Sim, um pacto que, se quebrado, trará consequências devastadoras. A verdade que envolve a sua linhagem é mais horripilante do que qualquer um poderia imaginar, continuou a mulher. Se você não fizer o que eles querem, todos nós estaremos em perigo. Atônito, Carlos já não sabia o que sentir. Quem era sua mãe realmente? E por que recém-descobertas verdades lhe causavam dores que ele não sabia como carregar? Lia, o que você esconde? Você nunca me contou nada disso. A voz dele estava alta agora, tremendo de frustração. Mas antes que Lia pudesse responder, um estrondo ressoou novamente e um dos homens os encarou apreensivo. Precisamos ir agora. O coração de Carlos pulou. Algo estava para acontecer e não parecia bom. A tensão aumentou quando os homens começaram a se mover com mais urgência, como se sentissem que o controle estava escapando. Carlos olhou para o céu, o helicóptero ainda zumbindo e fazendo o ar tremer. Carlos, uma súbita revelação ilumina seu ser. Ele não vai parar. Estamos em jogo de vida ou morte. Precisamos juntar todas as peças antes que seja tarde demais. Lee olhou para ele e, pela primeira vez, parecia que havia uma conexão genuína entre eles. Mas tinha algo mais. Uma sombra cruzou o horizonte, e Carlos percebeu, em um momento de terror absoluto, a verdadeira intenção daquelas pessoas. Ele não era apenas um peão, era o centro de um labirinto de resultados devastadores que, se não tomasse uma decisão agora, poderia destruir tudo o que amava. Carlos, você precisa confiar em mim, ou então estaremos condenados. Antes que ele pudesse responder, a mulher clamou. Eles voltaram, e não somente por Lia, mas porque o que nós temos pode mudar o jogo. Carlos não sabia o que fazer. Quem ele deveria acreditar? As peças estavam se encaixando, mas o preço poderia ser muito alto, e ele não sabia se estava pronto para pagá-lo. E no meio de toda aquela confusão,
Uma explosão ofuscante se ouviu ao longe. Um clarão iluminou o céu, e a realidade já não parecia a mesma. O passado e suas verdades agora estavam mais perigosos do que nunca. O que mais estava por vir? Ele sentiu o temor da mudança no ar e a pergunta ecoando em sua mente. O que ele realmente perdeu e o quanto poderia ainda ganhar? Carlos olhava para Lia, atordoado, enquanto a poeira da explosão se dissipava lentamente. As palavras da mulher que se dizia sua mãe ecoavam em sua mente como um sussurro assustador. E no meio do caos, algo dentro dele começou a se agitar. Você não pode confiar nela, Carlos! Lia gritou, sua voz cortando o ar. Seu olhar estava fixo na mulher, uma mistura de medo e desconfiança. Ela está mentindo. Pode ser uma armadilha. Carlos hesitou. Sua mente girava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Os homens se aproximavam, ansiosos, e a tensão na praça continuava a aumentar. Quem mais poderia estar envolvido nisso? Ele questionou, sentindo um nó na garganta. O que era verdade e o que era mentira? A mulher disse, com um olhar angustiado. Carlos, existe um segredo que vai além do que você pode imaginar. Algo que eu tive que esconder para te proteger. Proteger? A indignação tomou conta dele. Tudo o que fez foi trazer más notícias. Nesse instante, o helicóptero começou a descer, suas lâminas cortando o ar ruidosamente. Um brilho ofuscante iluminou a praça. Carlos sentiu um arrepio na espinha, enquanto as pessoas se afastavam, aterrorizadas. Era como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desabar. Mas então, no meio desse tumulto, tudo começou a mudar de novo. O som de uma voz familiar surgiu no ar. Era uma voz firme e intensa. Carlos, você precisa saber a verdade. Era seu pai. Carlos ficou paralisado, o coração acelerado. Ele não o via há anos. O homem surgiu entre a multidão, com a expressão mais grave que já vira. O olhar dele era um misto de dor e urgência. Pai, o que você está fazendo aqui? O desespero transpareceu, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se reencontrar. Porque você precisa entender, tudo isso não é o que parece. Se aproximou, quase como se quisesse proteger Carlos de algum mal inexplicável. Lia não é apenas uma garota, ela não é só sua irmã, mas a chave de toda a nossa linhagem. Do que você está falando? Carlos perguntou, a confusão ainda mais profunda. Há mais neste jogo. Nossas vidas, nossas histórias, tudo está entrelaçado por conta de um legado que não podemos permitir que caia em mãos erradas. Seu pai explicou, e Carlos sentiu um calafrio. Nesse momento, o grupo de homens, ansiosos e agitados, começou a gritar: é agora! Ninguém pode sair vivo! O líder deles brandiu um objeto brilhante e Carlos sentiu o medo penetrar em seus ossos. Mas antes que alguém pudesse agir, o inesperado aconteceu. A mulher, caída no chão, que se dizia ser sua mãe, começou a convulsionar. Gritos de horror ecoaram. Ela se contorcia e, em meio ao caos, uma luz intensa começou a emanar dela, iluminando o ambiente como um farol de verdade. Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! Carlos gritou, assistindo enquanto a mulher se transformava, como se algo místico estivesse despertando dentro dela. O brilho ficou tão forte que ofuscou a visão de todos. E então, em um lampejo, a verdade se desnudou. Aquela mulher não era apenas sua mãe perdida. Ela era o próprio símbolo de um poder ancestral que havia sido escondido por gerações. A plaqueta de mãe agora levara uma nova conotação. Ela era mais do que. Queria que soubessem. Carlos, você precisa entender que o que está destinado a acontecer pode mudar tudo o que sabemos. A mulher gritou, sua voz agora ecoando com uma força tremenda. Neste momento de revelação, o chão tremeu sob os pés de Carlos. Ele olhou para Lia, depois para seu pai e finalmente para a mulher que se transformava. Você é uma guardiã deste segredo? O olhar dela se suavizou momentaneamente. E você, Carlos, é o portador. O único capaz de decidir o destino da nossa família. As palavras dela pesaram no ar.
O caos ao redor deles parecia desacelerar enquanto ele assimilava o que estava em jogo. Relacionamentos estavam se desconstruindo, segredos estavam surgindo, e o que ele pensava que sabia agora era só uma fração da realidade. O helicóptero já sobrevoava os prédios, e os homens se aglomeravam, prontos para atacar. A pulsação intensa em seu peito pulsou sob a pressão do que estava prestes a acontecer. Que caminho ele escolheria agora? Com todas as verdades desmoronando ao seu redor, Carlos percebeu que o que estava prestes a ocorrer era apenas o começo de algo muito maior. E enquanto tudo parecia se transformar em um pesadelo, uma frase sussurrou em sua mente. O que mais ele ainda não sabia sobre si mesmo? O que realmente estava em jogo? Carlos olhava para Lia, o coração acelerado, enquanto a mulher que afirmava ser sua mãe emitia uma luz ofuscante. O pânico misturado com a necessidade de entender o que estava acontecendo era quase insuportável. Você é parte de algo maior, repetia em sua mente, sem saber o que mais acreditar. E como se a situação não pudesse ficar mais intensa, uma onda de gritos surgia no fundo da praça. Quando ele virou a cabeça para ver, um barulho horrendo ecoou e as pessoas começaram a correr em direção ao carro que havia parado atrás deles. Era um veículo enegrecido, enfezado por arranhões e marcas de batalha, e do seu interior surgiu um homem com um olhar terrível e os olhos brilhando como chamas. "Parem!" ele gritou, avançando. "Saia do caminho! Ela é a chave que estamos procurando." Carlos ficou paralisado. O homem não parecia um qualquer. Tinha uma aura de poder e segurança que fazia os outros recuarem. "Quem é você?" Carlos gritou, confundido, o tom de sua voz cingido de desespero. "Silêncio! Você não sabe o que está fazendo." O homem balançou a cabeça de maneira enfática. Ele parecia conhecê-los de algum lugar, mas Carlos não conseguia entender como. "Carlos, não! Ele está atrás de você!" A mãe dele gritou, sua expressão se transformando em puro terror. Ele não é de confiar. A tensão na praça tornou-se palpável. O rosto de Lia estava pálido, seus olhos grandes como pratos, refletindo o horror. Carlos sabia que a verdade estava perto de ser revelada. Mas o que mais ele não sabia? Enquanto o homem se aproximava, Carlos sentiu como se seu estômago virasse em uma reviravolta de emoções. "Liberte a verdade!" o homem gritava. E quanto mais próximo se tornava, mais pressão Carlos sentia. Como se questões não respondidas estivessem prestes a explodir. "Você está tudo errado." A mulher gritou para ele. "Carlos precisa saber que não é apenas um destino comum. É algo que você não pode entender." Mas o homem não recuava. Com um movimento rápido, ele puxou algo do bolso, um pequeno objeto cintilante que refletia a luz do helicóptero. "Isto é o que vocês precisam." Ele ergueu a mão e, de repente, o ar ficou denso, como se algo sobrenatural estivesse se desenrolando. Então, um clarão de luz disparou do objeto. E Carlos sentiu uma onda de dor irradiada pelo corpo dele. Tudo ao seu redor ficou embaçado. Carlos caiu e, em um instante, viu sua vida passar diante de seus olhos. Imagens de sua infância, momentos com Carolina. E então a verdade começou a se revelar com clareza. Ele entendeu, numa fração de segundo, que os segredos que sua família escondia não eram apenas sobre poder, mas envolviam uma escolha horrenda. Uma escolha que poderia custar a vida de todos ali. Aquela revelação foi tão forte que fez seu coração parar por um instante. Você é o escolhido, mas a sua escolha determinará tudo. O passado que você esconde não é só seu, é dela também, o homem impositivo disse, apontando para Lia. Antes que Carlos pudesse compreender completamente, o céu se abriu, e uma legião de figuras começou a aparecer, cada uma emanando uma aura sobrenatural. Eles eram visões dos ancestrais, figuras familiares escuras, revoltas e cheias de fúria. Todos gritando, todos alertando. "Você precisa decidir agora!" o homem gritou. Mas o caos já tomou conta da praça.
As pessoas começaram a correr, gritos reverberando, como se o próprio céu tivesse desabado. Carlos olhou para Lia, seus olhos refletindo a tempestade em seu interior. Lia, o que significa isso tudo? O que nós somos realmente? E naquele momento, as paredes do que ele acreditava desmoronaram. A mulher que dizia ser sua mãe parecia estar lutando contra as figuras que surgem, e tudo se tornou uma confusão frenética de imagens, sons e sentimentos. Ele olhou novamente para o homem, que estava prestes a revelar o que realmente estava em jogo, quando, abruptamente, tudo congelou. Lá no fundo, Carlos entendeu que a escolha era dele. Escolher entre que caminho seguir, que vida abraçar. E a última frase que flutuava no ar, enquanto a luz ofuscante o cercava, era um sussurro ecoante. A verdade liberta. Mas a escolha pode aprisionar. E com isso, tudo explodiu em um vazio absoluto. O que viria a seguir? A escolha mais aterradora de sua vida estava prestes a surgir. E o destino de todos parecia estar equilibrado em uma linha tênue, prestes a se desvendar. Carlos estava cercado por um turbilhão de sentimentos. As palavras daquele homem ressoavam em sua mente. O passado, presente e futuro se entrelaçavam de maneira alarmante. Enquanto olhava para Lia, tudo parecia uma grande confusão. E de repente a mulher, que afirmava ser sua mãe, começou a brilhar ainda mais. Era como se a luz estivesse prestes a devorá-la. Carlos, ela gritou, sua voz cortando o ar pesado. Essa luz não é só poder. É vida e morte. Todo o resto pareceu estagnar. Então, como um relâmpago atravessando a noite, tudo mudou. A luz explodiu em uma onda que parecia afetar o espaço ao redor. Os homens recuaram, atordoados, mas o brilho continuou a se expandir. E no meio daquela luz intensa, um grito ecoou. Uma voz familiar, estrondosa e cheia de dor, que Carlos não podia reconhecer. Você não devia estar aqui. A voz gritou, repleta de fúria. E ao olhar, Carlos percebeu que não estava apenas vendo a sua mãe. As imagens que o cercavam começaram a formar uma cena. Uma mulher idêntica a Lia, mas com feições mais maduras e carregadas de tristeza, despontou no meio da luz. Quem é você? Carlos gritou, sentindo um frio na espinha. A mulher olhou diretamente para ele, seus olhos transbordando raiva e dor. Eu sou Clara, sua verdadeira mãe, a mãe que eles esconderam de você. A revelação perfurou a estrutura de tudo o que Carlos acreditava saber. A verdade era ainda mais cruel do que poderia imaginar. Lia ficou em silêncio, o rosto pálido como um lençol. O ar ao redor ficou pesado e Carlos sentiu seu estômago revirar. Isso não pode ser verdade, berrou. Mas algo dentro dele começava a ceder à realidade. Você foi enganado desde o início. Clara continuou, a segurança em sua voz ecoando em meio ao caos. A verdade está soterrada sob mentiras. E aqueles homens, eles não são apenas qualquer um. Eles são parte do que nós somos. Um legado que não deveria ter sido revelado. Você nunca me disse. Você me abandonou. Carlos gritou, a traição queimando em suas palavras. Eu não tive escolha. Clara respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiz um pacto com eles para proteger você. Mas isso custou muito mais do que imaginamos. A multidão em redor começou a murmurar, inquieta, angustiada com o que se desenrolava diante de seus olhos. Carlos olhou para Lia, tremendo, ambos tentando entender. Se você é minha mãe, então quem é ela? Perguntou Carlos, apontando para a mulher que agora estava em pé ao lado de Clara. Ela é uma parte do meu passado, e agora do seu. Clara gritou. Ela é minha irmã, Lia, a irmã que você nunca soube que tinha. O olhar de Lia se transformou em choque absoluto. Irmã? Ela repetiu, quase sem conseguir acreditar. A revelação atingiu Carlos como um golpe. No estômago, ele olhou para Lia, entendendo que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que nunca imaginara. Mas antes que pudessem processar a nova verdade,
Uma explosão ressoou atrás deles. O céu se iluminou com uma luz tão ofuscante que deixou todos atordoados. O helicóptero pairava ainda mais baixo, salpicando o chão com sombras dançantes, enquanto as figuras sombrias começaram a avançar. Você não pode deixar que tudo isso continue, Clara gritou, seu olhar aflito. Você precisa decidir. O que será de vocês ia? O caos crescia, gritos, correria, e naquele momento a certeza se transformou em 6. O que mais estava escondido? Com os sentimentos misturados, Carlos percebeu que cada escolha poderia levar a um destino imprevisível. A luz ofuscante abriu um rastro de possibilidades, e nas sombras, enquanto segredos emergiam e o passado se reescrevia, uma única pergunta pairava no ar. Com essa nova revelação, o que ou quem eles realmente eram? Neste instante, todos estavam na linha de frente contra um futuro sombrio e incerto. E a luz que iluminava a verdade também poderia ser o início da sua destruição. Carlos tinha o poder de mudar tudo, mas ele estava preparado para enfrentar as consequências? Carlos estava em choque. A luz emanava de Clara, a mulher que ele pensou que era sua mãe, e tudo ao seu redor parecia girar. Você é mais do que imagina, ela gritou, as palavras cortando através do caos. A verdade que estava perdida entre segredos e mentiras começava a se revelar, e tudo o que Carlos pensava que sabia desmoronava. Eu sou sua mãe, Carlos. Eu sempre estive aqui, cuidando de você à distância, Clara gritava, enquanto as figuras brilhantes no céu pareciam flutuar entre os raminhos da luz e sombra. Lia olhou para Carlos com os olhos cheios de confusão e dor. O que isso significa, Carlos? O que nós somos realmente? Antes que Carlos pudesse responder, o homem imponente que apareceu antes avançou. Silêncio! Esta não é a hora para revelações. Ele estava furioso, mas dizer isso só fez o pânico aumentar. Todos os olhares se voltaram para ele. Carlos viu a multidão fervilhar. Algumas pessoas estavam com medo, outras confusas. Ele piscou rapidamente, olhando entre Lia, sua mãe e o homem. Uma tensão palpável preenchia o ar. Você precisa escolher, Carlos. Clara insistiu, a urgência na voz dela se intensificando. Este era o momento em que tudo poderia mudar. Você é a chave para tudo isso. O legado que temos não pode ser deixado em mãos erradas. Mas e o pacto? Carlos perguntou, inseguro. O que mais você guardou de mim? A luz parecia pulsar, respondendo à confusão e ao medo que dominava o espaço. O pacto era uma proteção. Fui forçada a fazer isso por medo. Mas agora temos que enfrentar a verdade juntos. Não só sobre você e Lia, mas sobre o que somos como família! O homem gritou novamente, seu rosto agora contorcido de raiva. Basta! Eles nunca devem saber. E nesse momento, todas as figuras sombrias começaram a se unir atrás dele. A atmosfera parecia pesar cada vez mais. Mas havia algo na determinação de Clara que começou a ressoar entre eles. Carlos respirou fundo, o ar pesado e tenso. Preciso saber a verdade. O que mais está em jogo? E as palavras pareciam ecoar por todo o ambiente. Você nunca esteve sozinho. Sempre fui sua guardiã. E tudo é mais complexo do que você imagina. O poder é seu e eu sou uma parte desse legado gigante. Clara revelou, e uma onda de energia parecia juntar as peças que se espalhavam. Ao redor, Clara estendeu a mão a Carlos, enquanto Lia olhava entre os dois com um misto de medo e esperança. Carlos, a escolha é sua. Estamos juntos nesta. E no instante em que ele pegou a mão dela, a luz expansiva pulsou como se o próprio tempo tivesse parado. As vozes das multidões e gritos dos homens se desvaneceram. Todos os olhares se centraram neles, e uma conexão, clara e pura, se estabeleceu. Carlos percebeu que, apesar de todas as incertezas e dor, havia um novo futuro diante dele. Eu escolho ser parte disso. Não importa o que aconteça,
Eu vou lutar por nós. A determinação nas palavras de Carlos era contagiante, e com isso, a atmosfera mudou, trazendo um novo tipo de esperança. A verdade será revelada e os mentirosos não ganharão hoje, disse Clara. E todos os desencadeadores de memórias começaram a desaparecer, formando um espaço limpo diante deles, como uma tela em branco para um novo começo. O grupo de homens hesitou, percebendo que a tensão mudara de lado. Clara, Lia e Carlos estavam juntos, prontos para enfrentar a verdade que se escondeu por tanto tempo. A luz se intensificou. Futuro estava em suas mãos. E assim, enquanto o caos finalmente se acalmava, todos entenderam que a luta estava realmente apenas começando. O que mais poderia surgir do legado que agora se desenrolava à frente deles? E assim, misturando esperança e um novo mistério. Os três se prepararam para a jornada que estava por vir, mas antes que o final pudesse ser escrito, uma última mensagem ecoou. Essa história está longe de acabar. Se você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, faça isso agora. Esmague o botão de like com toda a sua força, porque isso alimenta o nosso algoritmo e nos ajuda a continuar compartilhando essas aventuras. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.